Olá, meu nome é Lucas Vitor, sou aluno da disciplina de Biocombustíveis, pela professora Cláudia Cardoso. E hoje eu vou falar um pouco sobre o acidente de Seveso que aconteceu na Itália. Bem, o acidente de Seveso aconteceu no ano de 1976, mais precisamente no dia 10 de julho desse ano, e é considerado por muitos como o maior acidente industrial. Foi um vazamento de dioxina que aconteceu na indústria química conhecida como Iquemesa. Tá? Ela pertencia à multinacional Hoffmann La Roche, uma multinacional suíça, e essa multinacional é uma indústria farmacêutica. Ela fica localizada, ficava nessa indústria localizada na cidade de Mesa, que é vizinha a Seveso, lá na região da Itália. Como a gente pode ver nesse mapa que mostrei, a gente vê a fronteira que faz a cidade de Mesa com a de Seveso, tá certo? A cidade tem cerca de uma área de 7 quilômetros quadrados. Bem, como eu falei, a indústria química Iquemesa pertencia a essa multinacional La Roche. A multinacional tinha uma produção de herbicidas, né? E para essa produção era necessário ter a matéria-prima, que era conhecida como o tetraclorofenol. Mas para a sintetização dessa matéria-prima é necessário ter uma mistura de tetacloro de benzeno, o etileno glicol e o hidróxido de sódio. Tá? E essa mistura acontecia no reator, que funcionava da seguinte forma. Como a gente pode ver aqui, três válvulas ligavam ao reator, certo? É, e cada uma dessas três válvulas equivaliam a um reagente. Para essa mistura ocorrer, cada uma válvula era aberta em sequência, uma por vez, e conforme o reator fosse enchendo, fosse tornando carregado, iria avisando pelos níveis que tivesse cheio. Tá? E quando o reator estivesse cheio, as válvulas eram novamente fechadas e a reação ocorria. Porém, essa reação que acontecia dentro do reator é uma reação exotérmica, ou seja, ela liberava calor. Mesma proporção que ela libera calor, ela aumentava a pressão dentro do reator. Ou seja, a pressão interna dentro do reator continuava aumentando. Como uma forma para diminuir essa temperatura, no painel de controle, de forma manual, era acionado por uma pessoa, né, pelo técnico que estava lá presente, para adicionar o sistema de refrigeração de água. E com esse sistema é que era controlada a temperatura. Certo? Isso sempre ocorreu e ocorreu bem. No dia do acidente, os funcionários que estavam controlando as máquinas, eles não estavam presentes. E de forma errada, os três componentes foram deixados abertos nos reatores dessa indústria da Ikemesa. E com isso, a reação, como falei, começou a acontecer de forma espontânea e acabou elevando a temperatura e a pressão interna no reator, certo? O painel de controle ele notificou que realmente estava em uma alta temperatura, já estava com a pressão e tinha necessidade de refrigeração, já que na época não tinha um software desenvolvido para acontecer isso de forma computacional, teria que ser manual. E como só acontecia dessa forma, nenhum dos funcionários estavam presentes e aí não pode ser feito essa refrigeração. A partir disso, uma das válvulas acabou se rompendo, ou seja, se abrindo, né? Ela foi fechada e mesmo assim ela acabou abrindo novamente. Conforme ela foi aberta, pela alta pressão que ela estava sofrendo, no momento o tetaclorofenol é liberado diretamente para a atmosfera, tá bom? E é o que falam, talvez essa seja, aqui como a gente vê, a gente fala, como é falado, que talvez essa tenha sido a maior falha, né, da indústria. Né? Não tinha um recipiente que pudesse conter a eliminação dessa dioxina, tá bom? Mas o que é essa dioxina?
A dioxina são compostos que são estáveis, tá? E não ocorrem naturalmente. É produzido pelo homem e bastante tóxico, é muito tóxico. Tá? Por muitas vezes eles são produzidos como subprodutos de algum processo. Ou seja, não é o interesse da pessoa sintetizar essa dioxina, mas por estar tentando uma molécula-alvo, acaba, né, ela sendo um subproduto e sendo assim produzida também. Né? O TCDD, que a gente vê aqui, que foi a toxina liberada, né, o 2378 tetacloro dibenzeno para dioxina, possui uma dose bastante letal, como é relatado em alguns estudos. Cerca de 1 miligrama por quilo já é o suficiente para que uma pessoa venha infelizmente, a falecer. Alguns estudos também comprovam que as dioxinas em animais elas têm a característica de causar câncer, tá bom? E como foi visto também, algumas mulheres que foram submetidas a essa dioxina, as mulheres que estavam na época grávida, a criança teve uma propensão a nascer com problemas de QI. Ou seja, em comparação a outras crianças, essa aqui, enquanto a mãe estava gestante, né, foi submetida à exposição à dioxina, aconteceu esse fato. Um fato recente de uma pessoa também que foi contaminada com a dioxina foi o candidato à presidência da Ucrânia, Viktor Yushchenko, né, no ano de 2004, e ele teve o seu rosto completamente intoxicado, ficou realmente com sequelas, tá certo? As consequências desse acidente, com quantidade significativa, né, desse TCDD, que foi liberado diretamente na atmosfera, ele entrou em contato com uma nuvem, né, e a nuvem, não só a nuvem, né, o vento, a condição climática que estava arrastando, né, aquelas nuvens, acabou direcionando essa toxina diretamente para cidades como Cesano, Giezo e Seveso. Mais precisamente, a cidade de Seveso foi a mais atingida, justamente por conta dessa trajetória climática. E com isso, uma nuvem venenosa acabou se concentrando mais nessa cidade de Seveso, né? E atingiu cerca de uma área de 1.800 hectares. E com relatos da época, alguns pássaros que estavam sobrevoando a área acabaram caindo do céu e logo por ter entrado em contato com essa toxina. Então é algo tão forte que os primeiros animais a sentirem o contato foram os pássaros, né, justamente por ter esse contato próximo à nuvem. Com isso, consequentemente, né, dando sequência, foram relatados que crianças foram as primeiras a serem socorridas, com sintomas como diarreia, enjoos, irritação na pele. Né. As medidas de contenção, e para isso, né, para controlar, as medidas de contenção acabaram demorando um certo tempo a serem tomadas. Já que as autoridades elas só foram avisadas desse vazamento 29 horas depois do acidente ter acontecido. Ou seja, é um tempo muito alto quando a gente fala de um vazamento de um gás que é tóxico e que entrou em contato com a atmosfera, né? E por mais ainda, ele tem uma característica letal, como a gente pode ver na questão dos animais, né? Além disso, também, as autoridades elas foram contactadas e avisadas de forma errada. Como assim de forma errada? Foram avisadas que ocorreu um simples vazamento, sabe, do tetaclorofenol, que não é o TCDD, tá certo? Lembrando, o TCDD é essa substância aqui. E só após 10 dias, né? Só após 10 dias que foi relatada essa questão do tetaclorofenol, ou seja, o vazamento, lembrando, foi avisado às autoridades 29 horas depois. 10 dias depois que avisaram que tinha uma substância que era o tetaclorofenol. Além disso, a evacuação da população que estava lá na cidade só aconteceu 17 dias depois do ocorrido. Ou seja,
aumentou mais ainda o tempo de exposição daquelas pessoas, animais, todos daquela região, à toxina, certo? E lembrando, não foi foi o tetaclorofenol, não foi o TCDD. O TCDD acabou sendo avisado somente após algum tempo, né? E com isso, infelizmente, aqui como a gente pode ver, né, algumas crianças que foram expostas, aqui são os estudadores da época, os animais que acabaram vindo a falecer, né? E com isso, cerca de 30 mil moradores dessa região, né, dessas cidades de uma forma geral, né, mais precisamente Seveso, que foi a mais atingida, foram atingidos, né, ou seja, tiveram exposição a essa toxina, e mais de 75 mil animais morreram, né, ou tiveram tão debilitados à exposição à dioxina que acabaram tendo que ser, infelizmente, abatidos. Né? Não só isso, o solo também estava contaminado. Né? E aí toda uma logística ocorreu para que parte fosse soterrado, né, com bacias de concreto, enfim. E isso aconteceu na proporção do tamanho de estádios de futebol. Foram os solos, no caso, que estavam mais críticos, né? E aí tiveram que ser soterrados dessa forma. Voltando para a indústria, né, o conteúdo que estava presente no reator foi separado em galões para receber um tratamento especial, né, um tratamento químico. E com a planta da indústria que existia, foi possível verificar onde estava o erro que ocasionou o acidente. Foi justamente a falta de uma pessoa adequada lá no local para poder ativar o sistema de refrigeração, diminuir a temperatura do reator, tá certo? Com a medida de contenção, o governo iniciou uma evacuação que começou no dia 24 de julho, tá? Cerca de 736 habitantes de Seveso e de Meira foram obrigados a deixar suas casas, e sem a possibilidade de levar qualquer objeto consigo, né? Tendo de vista que poderia estar contaminado. Dentre desses mais de 700 habitantes, cerca de 200 não puderam voltar às suas casas, ou porque foi destruída por conta do trabalho da indústria, ou na questão da limpeza, da indústria não, perdão, do governo. E com base, né, nas trajetórias da nuvem, foi estudado na época, falei da questão climática, foi estabelecido, foi delimitada a questão de zonas de risco. Mas essa determinação levou muitos cidadãos, a duvidarem da lógica que presidiria a tais critérios. Por quê? Foi delimitado linhas retas, né, para essa zona de risco. Ou seja, de uma forma grosseira, como se fosse um quadrado somente e ali não pudesse ser habitado. Grande parte dos cidadãos criticaram essa posição do governo, né? Também as autoridades autorizaram os abortos terapêuticos às mulheres grávidas que estavam por volta do seu terceiro mês de gestação, né? E que estavam morando em cidade contaminada. E isso também gerou uma certa revolta por parte dos moradores, porque já existia um debate sobre a despenalização do aborto na política italiana. E, na época, grande parte da população da Itália, principalmente da cidade também de Seveso, bastante religiosa, e combate isso fortemente, certo? E, seguindo aqui, a gente pode ver uma medida de contenção que teve, aqui falando de evento de acesso, ou seja, o acesso não é permitido, falando zona infestada, que a zona está contaminada, tá certo? Perdão. Então, o acidente ele aconteceu basicamente dessa forma, por uma falha humana, tá certo? Que ocorreu. Nos dias de hoje, as indústrias elas possuem softwares onde não necessitam da presença de uma pessoa ali no computador, seja para refrigerar um reator, seja para abrir ou fechar uma válvula. O computador por si só faz isso sozinho, mas vale lembrar que naquela época não existia ainda essa tecnologia e por isso acabou acontecendo esse acidente. Nos dias de hoje a gente sabe que tem esse cuidado, até mesmo a questão da inspeção nas fábricas,
nas indústrias, fiscalizações, para ver se está tudo ok, se está tudo em regra, a questão de segurança no trabalho, que naquele tempo também não era tão à risca assim. E hoje em dia a gente já tem essa diferença, né, comparando com aquele tempo de antigamente. Então a gente vê que, infelizmente, é um acidente que ficou bastante marcado, né? A cidade italiana, hoje em dia, ela é lembrada ainda por conta desse acidente e que, infelizmente, uma população bastante alta, né, até mesmo questão dos animais, sofreram e até hoje ainda sofrem com esse acidente. Então, esse foi o acidente de Seveso que aconteceu na indústria por conta desse acidente. Aqui a gente tem as referências que foi usada para a elaboração desse trabalho. Obrigado.